Oi pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Aqui quem fala é o professor Kim mais uma vez, voltando aí com as videoaulas depois de um tempo, né? Mas agora vamos tentar retomar e manter pelo menos um pouco de regularidade aqui no canal. Pessoal, antes de começar o vídeo, né? O pessoal tem ouvido muita coisa, muita gente falando sobre questão de coronavírus e tudo. Olha, essa quarentena não é brincadeira, pessoal. Fiquem em casa, se possível. Mantenham sigam de perto as regras estabelecidas para higiene, as regras estabelecidas caso você precise ir na rua, manter distância, se possível, se você tiver algum sintoma de alguma doença respiratória, usar máscara para sair de casa, evitar contato direto físico com as pessoas, tomar todas essas precauções porque a gente vai passar por isso aí provavelmente em pouco tempo. Bom, mas vamos lá agora, vamos para a aula aqui. Hoje a gente vai falar sobre as grandezas físicas, os tipos de grandezas e como transformar algumas delas. Basicamente, o nosso vídeo está dividido em três partes. A gente vai falar dos tipos, né, de grandeza, como converter as unidades das grandezas mais utilizadas e vamos falar um pouquinho no final sobre medidas, sobre como realizar medidas de algumas grandezas físicas. Bom, o primeiro tipo de grandeza que a gente vai ver é a grandeza escalar. Antes da gente falar dela propriamente dita, a gente tem que entender o que é uma grandeza física. Uma grandeza física é qualquer coisa que a gente mede. Por exemplo, se eu estou estudando o movimento de um carro, eu preciso saber aonde ele está, a posição dele. Então, a posição é uma grandeza física. Eu preciso saber a velocidade com que ele se move. Então, a velocidade é uma grandeza física. O tempo que ele leva para percorrer, por exemplo, um circuito. Então, o tempo é uma grandeza física. Eu preciso medir, por exemplo, a temperatura do motor do carro para saber se ele está funcionando bem. E a temperatura é uma grandeza física. Então, as grandezas físicas são coisas que nós medimos de forma a nos dar um melhor entendimento do problema que a gente está analisando. E essas grandezas elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser escalares ou vetoriais. Nós vamos falar primeiro das escalares. As grandezas escalares elas são bem simples. Basicamente, as grandezas escalares são grandezas que tudo que a gente precisa saber é o valor delas. Então, nós só precisamos do valor. Estou aprendendo ainda a mexer com essa caneta aqui. Só precisamos... Errou! Opa! Do valor delas e da unidade, é claro. A gente tem alguns exemplos, né? A gente pode, por exemplo, falar de o tempo. Então, exemplo, o tempo. O tempo é uma grandeza escalar. Por quê? Porque tudo que eu preciso saber é o valor de tempo que se passou e a unidade dele. Por exemplo, se eu pergunto o tempo para alguém que estava fazendo medida sobre o carro que a gente falou, um carro numa pista de corrida. Qual foi o tempo da volta? A pessoa que vai me responder precisa me dizer um número e a unidade. Por exemplo, ele demorou 2 minutos. Então, eu tenho o valor, 2, e a unidade, minutos. Então, quando com o valor e a unidade a gente já tem tudo que a gente precisa sobre aquela grandeza física, a gente diz que essa grandeza é escalar. Outros exemplos, né, de grandezas escalares são a temperatura, a temperatura, a massa. A gente pode colocar outras coisas aqui ainda, por exemplo, carga elétrica. E existem várias outras. Certo? Então, essas são as grandezas escalares. As grandezas vetoriais, elas são um pouco diferentes. As grandezas vetoriais, como o nome dela diz mesmo, né, elas são descritas por vetores. Então, a gente precisa de vetores para descrevê-las. E todo vetor transporta 3 informações. Lembra que quando a gente falou das grandezas escalares aqui, a gente só precisava do valor e da unidade de medida, né? Vou até acrescentar aqui, e da unidade.
Então, eram duas informações só. Aqui, os vetores eles precisam de 3 informações. A gente precisa do módulo, da direção e do sentido. A gente representa os vetores como uma seta. Por exemplo, eu posso desenhar uma seta aqui e dizer que esse aqui é um vetor V. Essa representação aqui, ó, por exemplo, esse V, essa setinha aqui, ela não está apontando para lá porque essa aqui está apontando também para lá. Quando a gente dá o nome de um vetor, a gente sempre representa desse jeito. Por exemplo, eu posso ter um vetor A, B, C e assim por diante. Na representação, essa setinha que acompanha a letra sempre fica na parte de cima e apontando para a direita. Mas isso não significa que esses vetores A, B e C, todos eles apontam para a direita. Bom, mas quais exemplos a gente tem de grandezas vetoriais? Então, os exemplos que a gente tem. Bom, a gente falou, por exemplo, da velocidade. Velocidade. Bom, a velocidade a gente precisa saber do módulo. O módulo ele é o valor e a unidade. Então, por exemplo, no caso do carro de corrida que a gente estava analisando o exemplo, um carro de corrida, a velocidade dele, a gente pode pegar só o valor em unidade, só o módulo, para saber, a grosso modo, né, o valor dela. Mas, por exemplo, vamos supor que a gente tem uma pista que é circular. Ou uma pista com curvas, não precisa ser circular, uma pista qualquer. Vamos supor que o carro está nesse ponto aqui. Nesse ponto, nesse ponto aqui, o carro ele se move nesse sentido aqui. Opa, tá ruim o negócio, hein? Aqui. Então, ele vai vir para cá. Só que, porém, se ele chegar aqui, ó, nessa quininha aqui, e ele continuar andando nessa direção, ele vai sair da pista. Então, a velocidade dele vai precisar mudar a direção dela. Certo? Por exemplo, saindo agora um pouco desse exemplo do carro, né? Vamos supor que a gente tenha um vetor assim. Um vetor A. Esse vetor A, a gente pode dizer que ele está na direção horizontal e o sentido dele é para a direita. Esse vetor B aqui, por exemplo, ó, ele tem mais ou menos o mesmo tamanho ou o mesmo módulo que o vetor A. A direção dele é a mesma, também está na horizontal, mas o sentido dele é diferente. Apenas o sentido dele é diferente. Ele está apontando para a esquerda. Isso já faz dos dois vetores diferentes. Então, grandezas como a velocidade, força, aceleração, essas grandezas são grandezas descritas por vetores. São grandezas vetoriais. Então, elas têm essas características. Numa outra videoaula, a gente vai falar sobre como manipular esses vetores, fazer a soma deles, que é bem importante, principalmente para o estudo de forças. Bom, então vamos continuar. Agora que a gente já viu aqui sobre as grandezas escalares e vetoriais, a gente precisa converter algumas unidades que são mais conhecidas. Por exemplo, o tempo. As unidades de tempo mais usadas são hora, minuto e segundo. Uma hora tem 60 minutos. Então, com essa relação aqui, eu consigo montar uma regra de 3 para saber qualquer coisa que eu preciso. Por exemplo, eu quero saber quantos minutos tem 6 horas. Então, é só eu montar a regra de 3 aqui, multiplicar cruzado, e eu vou fazer, ó, x vezes 1, x, 6 vezes 60, 360. Então, 6 horas tem 360 minutos. A mesma coisa vale para os segundos. Ó.
1 minuto tem 60 segundos. Então, se eu quiser saber, por exemplo, quantos segundos tem, sei lá, 27 minutos. Aí eu vou chamar aqui de y e, de novo, faz a regra de 3, multiplica em x. Y vezes 1 dá y. E aí a gente vai fazer aqui 60 vezes 27. 60 vezes 27, eu vou fazer aqui no canto aqui pra gente. 60 vezes 27. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 6, 42. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12. Então, isso aqui vai ficar 0. 2 mais 0, 2. 4 mais 2, 6. 1. Então, 27 minutos tem 1.620 segundos. Ok? Então, a gente ainda pode fazer mais ainda. Eu posso vir aqui embaixo, ó, e colocar que 1 hora tem 3.600 segundos. E aí, eu posso saber quantos segundos tem quantas horas eu quiser. Ok? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vamos fazer 2 exemplos. Primeiro, eu vou converter horas em minutos. Então, vamos supor que eu quero saber quanto 3,75 horas são em minutos. Para isso, eu vou usar a regra de 3 que a gente viu ainda há pouco. A gente vai fazer 1 hora equivalem a 60 minutos. 3,75 horas equivalem a x. Multiplica cruzado, a gente vai ter x vezes 1, x. 60, isso é igual a 60 vezes 3,75. Então, a gente vai fazer esse cálculo aqui. Vou dividir aqui no meio aqui. E a gente vai fazer a conta aqui do lado aqui. Vamos lá. 60 vezes 3,75. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 6, 42. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. E agora é só somar. 0, 0, 5, 12, que vai 1. 1 mais 1, 2. Só como aqui tem 2 casas depois da vírgula, a gente anda 2 casas aqui. Então, 225. Então, vamos lá. Então, 3 horas e 75 tem 225 minutos. Pronto. Então, é só fazer essa regrinha de 3 que sempre vai dar certo, se você não errar nenhuma conta. Então, vamos lá. Agora, vamos pegar, por exemplo, uma partida de futebol. Uma partida de futebol tem 90 minutos. Então, a gente sabe que 1 minuto tem 60 segundos. Então, 90 minutos tem quantos segundos? Então, é isso que a gente quer descobrir. Para isso, a gente monta essa regra de 3. Vamos botar aqui em cima. 90 minutos são iguais a quantos segundos? Então, de novo, é só a gente multiplicar isso aqui em x, assim. Vai ficar y vezes 1, y. 90 vezes 60. Esse aqui é fácil. Ó. Aqui a gente nem precisa armar a conta. Só fazer, ó, 9 vezes 6, 54. E esses 2 zeros que sobraram a gente bota aqui atrás. Então, pronto. Minutos não, né? Minutos não. Segundos. Ok? Então, assim a gente converte tempo. É só usar essas regras de 3. Mas e se ao invés dele dar os minutos aqui, por exemplo, nesse último que a gente fez, ele desse os segundos? Eu quero saber quantos minutos tem, sei lá, 200 segundos. É só, ao invés de você substituir aqui, você bota a letra desse lado aqui e o valor em segundos você bota embaixo dos segundos. A regra de 3 é sempre assim. As coisas que têm a mesma unidade de um lado, as coisas que têm
sempre separando por um embaixo do outro os que têm as mesmas unidades. Aqui minutos, aqui segundos. Aqui, por exemplo, ó, minutos e aqui horas. Sempre botando as coisas com a mesma unidade uma em cima da outra. Bom, agora a gente vai ver conversão. Eu vou usar massa, mas isso aqui pode ser usado para distância, pode ser usado para volume, em litros, né? Pode ser usado para qualquer coisa que use esse sistema que a gente vai ver, que é o sistema do quilo, que pode ser quilogramas, quilômetros, quilolitros, quilonewtons, quilojoules, quilo qualquer coisa, menos a gente só não costuma usar para o tempo, porque o tempo não é da mesma forma, não cresce de forma, não é separado em divisões decimais, né? Ele é separado em divisões de 60. Mas vamos lá. Então, como que funciona isso aqui? Para converter massa, a gente usa um diagramazinho bem simples. Por exemplo, a gente tem o grama, que é a unidade base. O grama, eu tenho as divisões menores. O decigrama, o centigrama e o miligrama. Aqui a gente tem, agora as divisões maiores. O decagrama, o hectograma e o quilograma. Lembra que eu falei que isso aqui serve para outras grandezas. Então, por exemplo, aqui poderia muito bem ser metros, metros, decímetros, centímetros, milímetros. E para o lado de cá, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Vale a mesma regra, ok? Basicamente é assim. Para cada casa que você tem que andar, se for para a esquerda, você divide por 10, e se for para a direita, você multiplica por 10. Por exemplo, vamos supor que eu tenho, sei lá, 50 quilos de alguma coisa. Então, 50 quilos. Esses 50 quilos eu quero converter para gramas. Como que eu faço? Ó, primeiro vamos ver quantas unidades eu vou ter que andar. Uma, daqui para cá. Uma, duas, 3. Então, eu vou ter que multiplicar esse valor aqui por 10 3 vezes. Então, eu vou fazer 50 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Isso aqui vai dar o meu resultado em gramas. Então, vai ficar 50.000 gramas. Ok? Agora, vamos supor, por exemplo, que eu tenha 25 miligramas. E eu quero transformar isso para grama. Para a esquerda, ao invés da gente multiplicar por 10, a gente divide por 10. Então, isso aqui vai ficar 25 dividido por 10, dividido por 10, e o resultado, né? A gente vai dividir por 10, vamos fazer passo a passo. 25 dividido por 10 dá 2,5. Pega o resultado e divide por 10 de novo. 0,25. E por último, divide por 10 a terceira vez. 0,025 gramas. Então, ó, repara que a gente andou 3 casas de novo. Ó. 1, 2, 3. Só que agora para a esquerda. Então, quando você anda para a direita nessa tabela, você multiplica por 10 o número de casas que você andou. Quando você anda para a esquerda, você divide por 10 o número de vezes, você divide por 10 o número de casas que você andou. Por exemplo, andei 3 casas para a direita, no caso dos 50 quilos. Multipliquei por 10, 3 vezes. Aqui embaixo, andei para a esquerda, vou dividir por 10, 3 vezes. Ok? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Vamos supor que eu queira dividir, eu queira converter, por exemplo, 2,5 quilos para gramas. Então, a gente já viu que para isso a gente vai precisar andar 3 casas. De quilograma
para hectograma 1, de hectograma para decagrama 2 e de decagrama para grama 3. Então, eu vou pegar o 2,5, vou multiplicar por 10, 3 vezes. Então, isso aqui vai dar 2.500 gramas, ok? Vamos lá. Ah, um detalhe aqui, né? A gente se lê 2.500 gramas, não 2.500 gramas. 2.500 gramas são 2.500 plantinhas, ok? Quando a gente fala de massa, é 2.500 gramas. Então, vamos lá. Vamos continuar. Agora, vamos pegar esse mesmo valor aqui, mas vamos pegar um valor diferente. 1,4 quilos. Mas agora, eu quero converter ele para miligramas. Então, eu vou pegar um 1,4 e vamos lá. Ó, de quilograma para miligrama. Então, eu vou andar ó, de quilograma para hectograma 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas no total. Só vocês irem contando aí, não. Então, 6 casas, então eu vou multiplicar por 10, 6 vezes. Multiplicar por 10, 6 vezes é a mesma coisa que multiplicar por 10 elevado a 6. Porque, ó, por exemplo, vou usar aqui em cima como exemplo. Ó, esses 3 10 aqui. 10 vezes 10 é 10 ao quadrado. 10 ao quadrado vezes 10, 10 ao cubo. Opa, 10 ao cubo. Então, a mesma coisa aqui. E se vocês fizerem essa conta, vocês vão encontrar 1.400.000 miligramas. Ok? Mesma coisa vale ao contrário. Por exemplo, se eu quero transformar 1.400.000 miligramas em quilos, de novo, só que agora ao invés de multiplicar, eu divido por 10 a 6. E aí eu vou voltar no 1,4 quilogramas. Então, para converter é bem simples. Né? Com essa tabelinha aqui, você consegue montar bem fácil. Bom, aqui, gente, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a medida de grandezas. Há alguns anos atrás, a gente ainda via, os livros ainda trazem falando sobre essa questão de incerteza de medida e algarismos significativos. Alguns livros trazem ainda mais elaborado, outros simplesmente citam e passam adiante. Porque hoje em dia quase não é cobrado isso. Mas é importante que você saiba. Então, a gente vai falar aqui bem breve, né? Toda medida que a gente faz, ela tem uma incerteza, ela tem um erro. Esse erro é definido pelo instrumento de medida que você está usando. Por exemplo, se você usa uma régua para medir centímetros, você consegue medir com precisão só até o número de centímetros. Qualquer vírgula que você tenha que colocar, você vai precisar ir no olhômetro. Ele vai ter que olhar e falar, eu acho que isso aqui está na metade. Então, é 2,5 centímetros, por exemplo. Então, isso significa que essa medida, 2,5 centímetros, essa parte aqui, ela é incerta. Ou duvidosa. Por quê? Porque ela vai de acordo com a sua medida, com o que você está vendo, com o que você acha que é. Mas existem instrumentos muito mais precisos. Existe o paquímetro, por exemplo, que mede com mais precisão do que uma régua. E existem vários outros equipamentos de medida com precisões absurdamente maiores. Né? E quando a gente fala de algarismos significativos, que nem está aqui embaixo, os algarismos significativos eles dizem respeito a isso aqui. Né? Por exemplo, até o 2 é uma informação real, é uma informação que eu posso garantir que é verdadeira. Né? Esse algarismo, esse número 2,5 tem dois algarismos significativos, sendo um certo e um duvidoso. Né? Mas, por exemplo, a gente pode ter um número assim, por exemplo, uma medida 4,347 milímetros. Quando eu tenho uma medida assim, o algarismo duvidoso sempre é o último. Então, é nele que se encontra a incerteza da medida. Que é mais para vocês saberem. Né? Se você for fazer na sua faculdade um curso de exatas, né, uma engenharia, uma física, quando você tiver uma matéria chamada física experimental, você vai estudar muito mais a fundo essa questão aqui,
que lá sim vai ser bem mais relevante. Aqui no ensino médio, para o que é cobrado aí nas provas, tudo, hoje em dia é extremamente raro de se ver isso aqui. Mas se você tiver alguma dúvida, pode, se vocês quiserem, bota aí nos comentários que eu faço um vídeo falando sobre isso, especificamente sobre isso, ou então recomendo alguma leitura, algum material para vocês poderem se aprofundar nessa parte. Ok? Então, o vídeo de hoje era isso. Não se esqueçam de dar like aí no vídeo, de compartilhar com seus colegas, amigos, familiares, animais de estimação, todo mundo. E, é claro, se inscrever no canal para estar em dia com qualquer aula nova aí que possa te ajudar nos seus estudos. Não se esqueçam, podem deixar qualquer dúvida aqui nos comentários, que se for possível eu respondo diretamente no comentário, se não, eu separo uma parte no próximo vídeo para responder as dúvidas, ok? Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.